essa série de Efésios hoje nós vamos fazer uma introdução, é um pouco diferente também, porque quando a gente prega em séries, é como uma novela, né? A gente dá aquela entrada e aí dá aquele gostinho de quero mais para as próximas semanas. Então a gente vai todo domingo, nós vamos mergulhar fundo na carta aos Efésios, vamos de capítulo em capítulo, alguns capítulos nós vamos ter 2 ou 3 mensagens a respeito daquele capítulo, e assim a gente vai ir caminhando. Mas eu acredito que essa mensagem vai ser boa para nós, vai agregar valor para a sua vida, para a minha vida, por 2 motivos básicos que eu escrevi para você. O primeiro é que vai ser, como eu disse, uma série extremamente bíblica. A carta de Efésios ela é lotada de verdades bíblicas que são fundamentais para a formação da minha e da sua fé. Fundamentais. Eu costumo dizer que se a gente tivesse que escolher, se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse para você, escolha um pedaço da Bíblia que você vai levar com você, se você tivesse que rasgar a Bíblia, eu normalmente digo que você rasga o antigo e fica com o novo. E se você tiver que filtrar no novo, você rasga tudo e fica com os evangelhos. Mas se você não puder ficar com os evangelhos, algumas cartas são fundamentais para a formação da nossa fé. Ao longo do ano a gente já passou pelo Evangelho de João, a gente falou do Evangelho de João, inclusive a nossa igreja está bem bíblica, né? A gente já passou pelo Evangelho de João quase inteiro, passamos pela primeira carta de João quase inteira, damos um toque em Romanos e agora nós vamos com bastante detalhe em Efésios. Então a primeira é que a carta de Efésios é cheia de verdades bíblicas que são fundamentais para a formação da sua fé. Fundamentais. E a segunda é que a carta de Efésios vai ser propícia para nós estudarmos nos nossos grupos, porque às vezes na mensagem de domingo rola uma comunicação de uma via só, eu falo, você escuta, e aí acaba que a gente não aprende do jeito que a gente tem que aprender. Então durante os grupos a gente pode discutir, vocês devem ter uma ideia diferente, como Paulo diz, né, é importante que haja entre vós um pouco de desentendimento, para que se chegue ao conhecimento da verdade. Então quando a gente senta junto, que alguém fala assim, eu não creio dessa maneira não, isso é bom, isso não é ruim, nós não podemos ser inseguros e falar assim, não podemos discutir algo que não se alinha com a mensagem. Não, a mensagem é a Bíblia, a mensagem não é a minha voz, a mensagem não é a voz de quem prega aqui, a mensagem é a Bíblia, e enquanto a gente estiver de acordo com a Bíblia, nós estamos no caminho certo. Quando a gente sair do caminho da Bíblia, aí começa a ficar perigoso, beleza? Nessa série nós vamos aprender várias coisas. Por exemplo, como uma introdução, eu achei esse fato interessante. Alguém aqui sabe quem é João Calvino? Quem sabe quem é João Calvino aqui? Só para eu ter uma ideia. Beleza, a maioria das pessoas não conhece João Calvino. A igreja protestante, que é a nossa igreja, a igreja evangélica, a igreja protestante nasceu por causa de uma reforma que aconteceu lá mais ou menos 1600, que começou com um cara chamado Martinho Lutero. Logo depois de Martinho Lutero, que ele endoidou e falou um monte de coisa contra a igreja católica, depois dele vieram alguns reformadores, né? John Knox, John Calvin, que é João Calvino. João Calvino é provavelmente um dos protagonistas dessa história, e é por causa de Martinho Lutero, João Calvino e alguns outros que nós temos a igreja protestante que nós temos hoje, que é a igreja evangélica, que professa Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é a frase típica que a gente tem. Essa igreja nasceu nos meados desses anos. Diz a lenda que a carta de Efésios era a carta favorita de João Calvino. Diz a lenda, a gente não sabe, mas diz a lenda que era a carta favorita dele. Eu costumo dizer que se Romanos foi o combustível para começar a reforma, Efésios foi o combustível para manter a reforma andando, porque as verdades bíblicas ali são fundamentais para o nosso conhecimento. Um outro estudioso que faleceu ano passado, eu estava pesquisando e vi uma frase que ele falou, e eu vou basear a mensagem de hoje nessa frase somente. Ele falou o seguinte, o nome dele era Klyne Snodgrass, eu tive que estudar para ver como que pronuncia, mas o nome dele era Klyne Snodgrass. Ele disse o seguinte, eu vou ler para eu não pecar: o entendimento do Evangelho na carta aos Efésios desafia e redefine o entendimento superficial do Evangelho que nós temos hoje em dia. Ele faleceu ano passado, então eu acredito que ele é contemporâneo às nossas preocupações. E ele dizia que o entendimento do Evangelho na carta aos Efésios, ele desafia e redefine o entendimento superficial que nós temos do Evangelho hoje. Uau! Se eu dou pedrada, esse cara ele devia detonar entulho, né, galera? Porque ele estava dizendo que o entendimento do Evangelho que nós temos hoje é superficial, que nós não entendemos o Evangelho. O que é o conhecimento superficial? É o conhecimento aqui, ó, que não vai fundo.
É o que ele estava dizendo. E eu quero basear essa mensagem de hoje nessa frase, como uma introdução à carta aos Efésios, que o nosso conhecimento precisa ser um pouco mais aprofundado. Se eu sair aqui fora e perguntar para as pessoas o que é o Evangelho, se eu perguntar para você o que é o Evangelho, se eu perguntar para 10 pessoas, provavelmente eu vou ter 10 respostas diferentes, porque a maioria das pessoas tem a sua própria definição do que é o Evangelho. Isso é um problema. Isso é um problema. Parte disso é que nós vivemos numa cultura que a gente chama uma cultura relativista, onde tudo é relativo. A verdade não é absoluta mais, é relativa. Porque o que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim, e vice-versa. Nós vivemos numa cultura, no Ocidente e no Oriente, que a verdade é relativa. As pessoas, por viver nessa cultura relativista, as pessoas confundem valores e morais com razão e verdade. Olha a diferença, as pessoas confundem valores pessoais e moral, ética, com a razão e a verdade. A verdade do Evangelho, ela não é relativa, ela é absoluta. Só existe salvação através de uma pessoa, Jesus Cristo, isso é absoluto. Ah, mas então você clama que a sua religião é a única correta. Se você não clama, provavelmente você não entendeu o Evangelho, porque o próprio Jesus, Filho de Deus, disse que não há ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Muhammad, não é Buda, não é Maria, ninguém. Tudo bem que o nosso trabalho não é apontar dedo para ninguém, mas a verdade absoluta é essa. Se você crê na Bíblia, pela fé, note que eu não disse pela fé, que é racional, que estuda, que analisa, se você crê, a verdade é essa, ela não é relativa. Nós não podemos encarar a Bíblia e os conceitos bíblicos como verdade relativa. Parte do problema que as pessoas não sabem qual é o Evangelho é porque nós vivemos numa cultura relativista. Outra parte do problema é que o Evangelho tem sido ofuscado por discussões filosóficas. O Evangelho tem sido ofuscado por discussões filosóficas. Quantas vezes eu mesmo, não estou falando você nem ninguém lá fora, eu mesmo já me peguei em discussões que não têm origem e nem fim, não levam a lugar nenhum, não apontam ninguém para Cristo. Embora a gente diga que está discutindo Bíblia, na verdade a gente não está discutindo nada de Bíblia, a gente está discutindo coisa à toa. Eu mesmo já me peguei nessa situação. O Evangelho acaba sendo ofuscado, porque às vezes a gente entra na igreja e a gente espera que o Evangelho seja pregado, mas tem, ao invés do Evangelho, uma palestra motivacional. Uma palestra motivacional, um discurso de autoajuda. Isso daí não é igreja. A igreja, o grupo de pessoas que se reúnem para proclamar a Jesus Cristo, para ouvir de Jesus, para ouvir do Evangelho, se não tem Jesus, não é igreja. Pode ser programa da Oprah, pode ser Dr. Phil, pode ser sei lá o que for, mas não é igreja. Igreja é o grupo de pessoas que se reúnem para falar de Jesus. Por trás de todo encontro, por trás de toda reunião, tem que ter Jesus. Se não tem Jesus, não é igreja. Captou a mensagem? É como se a gente fosse fazer uma analogia boba, mas por trás do Batman tem o Bruce Willis. Se o Bruce Willis morrer, o Batman morre. Agora, se o Batman resolver desaparecer, o Bruce Willis ainda está lá. Captou a analogia? Por trás do Superman tem o Clark Kent. A essência do Superman não é o personagem, é o Clark Kent. A essência do Batman não é o Batman, é o Bruce Willis. A essência do Evangelho não é o culto, nem a luz, nem o som, é Jesus. O super-herói de verdade, a essência por trás de tudo que a gente faz é Jesus. E se não tem Jesus, não tem nada. Captou? Isso é o que nós vamos falar na carta de Efésios. Um outro problema que a gente também encontra, além da sociedade relativista e além do Evangelho ser ofuscado, e agora eu preciso ser um pouco agressivo, um outro problema que a gente encontra hoje são as pessoas que de cara limpa, e aí infelizmente você vai pensar e eu vou pensar, algumas pessoas se tornaram o que eu já ouvi alguns pregadores falarem lá fora, cafetões da igreja. São cafetões da igreja. Ou como um amigo meu comentou comigo esses dias, colocou em termos muito bem colocados, são estupradores da graça de Jesus. Estupradores da graça de Jesus. Por quê? Porque eles abusam da graça.
Abusam enquanto ensinam porque ensinam errado, e abusam enquanto praticam porque não praticam o que deveriam praticar. No Evangelho a gente tem dois extremos: a gente tem os benefícios e as obrigações de ser cristão, os benefícios e as obrigações de sermos cristãos. Então, quando as pessoas ensinam errado, às vezes a gente faz vista grossa, mas nós não devemos fazer vista grossa para quem ensina errado. Sabe por quê? Porque no livro de Tiago, o irmão de Jesus, a carta que Tiago escreveu, no capítulo 3, versículo 1, diz: ai daqueles que querem se tornar mestres, porque vai ser cobrado deles de maneira mais rígida. Então, se alguém se aventurar a ensinar o Evangelho, que ensine o Evangelho, não ensine outra coisa, porque se eu souber que está sendo ensinado outra coisa, eu sou o primeiro a levantar a mão. Sabe por quê? Porque o que está em jogo não é apenas uma ideologia, é a vida eterna das pessoas. E o seu amigo, o seu familiar, que deixa de ouvir o Evangelho e acaba ouvindo uma ladainha, ele não entende, não recebe, não vive o Evangelho. Esse é um problema da nossa sociedade: os cafetões da igreja e os estupradores da graça. Esses três problemas acabam que nos levam a essa história de que as pessoas não sabem o que é o Evangelho. O Evangelho que tem sido pregado hoje, como disse Klein, superficial. O Evangelho superficial, o Evangelho que cabe no seu bolso, cabe na sua caixinha. O Evangelho não é band-aid. Sabe o que é band-aid? Aqui fala band-aid. O Evangelho não é band-aid. Band-aid, ele cobre a ferida, mas a ferida continua lá aberta. O Evangelho não é band-aid. O Evangelho, se nós fôssemos fazer uma comparação, o Evangelho é como um processo de cauterização. Ele queima por dentro e não deixa espaço para inflamação. O Evangelho não deixa espaço para inflamação. O que é inflamação? O que é a maior inflamação na vida do ser humano? Sabe o que é? Pecado. O Evangelho não deixa espaço para o pecado. Não estou dizendo que você para de pecar, mas ele não deixa espaço para o pecado, porque a pessoa que ouve o Evangelho, que se convence do Evangelho, que se converte ao Evangelho, que vive pelo Evangelho, no momento que ela peca, um alarme toca e ela se arrepende. A pessoa que conhece o Evangelho vive em arrependimento, porque sabe que tem a natureza pecaminosa e sabe que quando peca precisa rever seus conceitos. O Evangelho é como uma cauterização, ele queima por dentro. Não é à toa que a palavra diz que a palavra de Deus, o Evangelho é como uma espada de duas faces que penetra no interior da alma. O que é o interior da alma? É essa cauterização, ela vai lá dentro, e aí lá de dentro para fora ela cura. De dentro para fora o Evangelho transforma. Não é de fora para dentro. Não é quando alguém fala para você: você precisa mudar, você não pode fazer isso. O Evangelho do pode não pode. Esse Evangelho do pode não está na Bíblia, porque o Evangelho ele cura de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ninguém tem o direito de dizer para você: você não deve se vestir assim ou assado, porque isso também não está na Bíblia. Você não deve comer isso ou aquilo, porque isso também não está na Bíblia. Tudo aquilo que você procurar como desculpas que a nossa sociedade inventou na igreja não está ali. Então eu preciso te alertar. Por quê? Porque agora nós vamos profundamente em Bíblia. E eu acredito que algumas coisas que eu ler e explicar, você vai falar assim: caraca, não sabia que você estava na Bíblia. Não acredito que eu passei por cima disso. Esses dias eu ouvi um rapaz falando o seguinte: a internet é bendita e maldita, porque ela alcança muitas pessoas e ela também estraga muitas pessoas. E eu ouvi um conhecido meu, colocou um vídeo na internet, no Facebook, fazendo uma analogia com o Evangelho. E eu tenho muito cuidado quando esses amigos meus da mesma idade, eu tenho 30 e pouco, 32, então eu sou novo, ainda estou aprendendo as coisas, ainda faço besteira, ainda falo besteira, mas às vezes eu vejo outro falando besteira que podia ser evitado, e aí eu peguei aquilo e falei: meu Deus, não acredito que você falou isso. Ele falou que o Evangelho não traz incômodo. Talvez você já tenha ouvido isso por aí afora, que o Evangelho não traz incômodo. Essa é a maior mentira da igreja do século 21, que o Evangelho é fácil, que o Evangelho resolve seus problemas superficiais, que o Evangelho é solução para os problemas do cotidiano. Você acha que Jesus está realmente focado como prioridade no seu problema do cotidiano? Na sua panela de pressão que estourou e você precisa comprar outra? No pneu do seu carro que furou? Você acha que Jesus está realmente preocupado como prioridade? Não estou dizendo que ele não se preocupa, mas como prioridade na falta de dinheiro que você tem para colocar gasolina no seu carro nesse mês? Claro que não. Sabe com o que Jesus está preocupado? Com a porta da eternidade.
se você vai para a direita ou vai para a esquerda. Quando ele diz que no fim dos tempos, que ele vai separar o trigo do joio, que ele vai separar as ovelhas dos bodes, é com isso que ele está preocupado. Com isso que ele está preocupado. Com a eternidade. Tem muito mais em jogo do que as coisas materiais do dia a dia. Muito mais em jogo. É a nossa eternidade que está em jogo. É com isso que ele se preocupa. E o rapaz falou que o evangelho não traz incômodo. O evangelho que não incomoda não transforma. O evangelho que não incomoda não transforma. E aí, vou mais a fundo. Evangelho que não transforma não é evangelho. É conto de fadas. O evangelho que não transforma não é evangelho, é conto de fadas. Você precisa ser transformado. Eu já sou perfeito, então você não devia nem estar vivo. Você alcançou o seu nirvana, você devia estar no céu. Ninguém é perfeito. Até o próprio Jesus, quando chamaram ele de bom, ele repreendeu o cara. Bom mestre, ele falou: por que me chamas de bom? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O evangelho precisa incomodar. O evangelho precisa tratar daquela ferida que você tem, que só você sabe que você tem, que você não confessou para ninguém, aquele pecado que está escondido, aquele comportamento que não deveria ser dessa maneira. Coisas práticas do dia a dia que o evangelho deveria transformar. Lá vou eu de novo nas coisas práticas para botar o dedo na ferida das pessoas. Imposto. Sonegar imposto é crime. Tudo que é crime é contra a lente do evangelho. Quantos de nós não sonegamos imposto? Como assim? Falta de pedir nota fiscal. O crente deve pedir nota fiscal toda vez que comprar algo. Mas eu não posso emitir nota fiscal, portanto não deve comprar. Captou? Obviamente tem circunstâncias diferentes, tem pessoas autônomas, mas a pessoa que sonega imposto, se você é cúmplice da sonegação de imposto, você está indo contra a lente do evangelho. O evangelho precisa transformar. O evangelho precisa transformar. Vou repetir isso centenas de vezes. Pessoa que é viciada em pornografia, nós falamos de pornografia no domingo passado. Pessoa que é viciada em pornografia precisa deixar de ser viciada em pornografia, porque é contra a lente do evangelho. Porque pornografia é errado. Ponto final. Não tem como redimir. Domingo passado, se você não viu, nós falamos sobre receber, rejeitar e redimir. Não tem como redimir pornografia. Algumas coisas você vai conseguir redimir. Você vai encontrar redenção para algumas coisas no nosso cotidiano. Música, talvez a própria bebida alcoólica. Domingo passado nós falamos sobre a cerveja. Nós falamos: o crente pode beber? E aí eu coloquei em vídeo, né? Está no YouTube, você pode ver. O crente pode beber? Não, só pode. Não vou falar dele, né? O crente pode beber? Pode. Mas como assim? A Bíblia fala para não se embriagar. Exato. Olha aí o que a Bíblia fala. Eu não falo para não beber, porque seria muita hipocrisia eu falar para você que você não pode consumir cerveja porque tem álcool, e fazer a ceia com vinho que tem álcool. É muita hipocrisia. Você não acha? Seria muita hipocrisia começar um argumento dizendo que nós não podemos beber bebida alcoólica porque devemos cuidar do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não pode ser contaminado. E a Coca? E o McDonald's? Isso tudo contamina. Muito mais, talvez, do que a bebida alcoólica. Então o cuidado é não se embriagar. Por quê? Quando você se embriaga, você perde o seu domínio próprio, que é uma variedade, uma faceta do fruto do Espírito. A pessoa que tem o Espírito, ela tem o fruto do Espírito: amor, benignidade, domínio próprio. Quando ela perde o domínio próprio, ela sai do Espírito. Se você sai do Espírito, você está com um problema. Essa é a diferença do cristão maduro e o cristão café com leite. Nós precisamos deixar de ser café com leite. E hoje, essa série é para deixar de ser café com leite. Muita gente não vai voltar aqui domingo. Vai falar: ih, aquele cara é muito doido. A pregação desse cara aí isso não é evangelho não. Beleza. Não estou aqui para segurar ninguém aqui, porque a gente não tem membro. Captou? Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Enfim, o nosso objetivo é que nessa série de Efésios você ouça o evangelho, creia no evangelho, viva no evangelho, pelo evangelho e através do evangelho. Essas 5 coisas é o que nós vamos passar. Que você ouça o evangelho primeiro. Você ouça o evangelho. Que você creia no evangelho. Porque hoje em dia está difícil crer no evangelho. As pessoas que se julgam inteligentes vão falar: você é louco, cara, você crê nesse conto de carochinha aí? Que você ouça e creia no evangelho, e que você viva no evangelho, pelo evangelho e através do evangelho.
Daqui a 13 semanas, quando nós acabarmos, você vai falar para mim: realmente, eu ouvi o Evangelho, eu creio no Evangelho e eu quero viver no Evangelho, pelo Evangelho e através do Evangelho. Pegou? Enfim, eu quero... Onde eu estou? Introdução ao Evangelho, já estou acabando. Introdução a Efésios. A carta de Efésios é dividida em duas partes. Hoje, como eu disse, se você pegou a mensagem pelo meio, né, você vai perceber que até agora eu não li versículo bíblico nenhum. Isso é de propósito. Estamos fazendo uma introdução à carta aos Efésios, e nos próximos 13 domingos nós vamos versículo por versículo bem fundo. Mas a carta de Efésios ela é dividida em duas partes. Se você não sabia, está sabendo agora. Se você não é cristão, quando você for estudar a sua Bíblia, na carta de Efésios, você vai ver que ela é dividida em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao 3 e a segunda do capítulo 4 ao 6. É uma carta pequenininha, com 6 capítulos. A primeira parte, do capítulo 1 ao 3, é o que nós podemos chamar da introdução mais longa que existe na Bíblia. Porque o escritor aos Efésios, alguns acham que é Paulo, outros desconfiam que não foi Paulo, mas o cara que escreveu Efésios, ele faz uma introdução por 3 capítulos. E no meio da introdução, ele fala de um monte de coisas que são importantes para a formação da nossa fé. Aí já no capítulo 4 ao capítulo 6, ele fala das coisas práticas. Ele fala da consequência de crer nessas coisas que ele falou na introdução. Basicamente, para você entender, a carta é dividida em duas partes. Na primeira parte, ela trata das coisas que nós devemos crer. Na segunda parte, ela trata daquilo que nós devemos ser. Captou? Inclusive, eu vou até te encorajar a trazer papel e caneta caso você queira, porque você vai ouvir muitas coisas que depois você vai procurar na Bíblia para ver se é verdade. A carta do Evangelho, na primeira parte, do capítulo 1 ao 3, ela trata das coisas que nós devemos crer. Na segunda parte, do capítulo 4 a 6, ela trata das coisas que nós devemos ser. E aí, baseado nisso, nós vamos continuar a introdução aos Efésios. Hoje, como uma conclusão, eu quero ler um pedaço de um versículo. Na verdade, 3 versículos, mas um pedaço do capítulo 2. Nós vamos ter a oportunidade de estudar essa passagem quando chegarmos na mensagem dessa parte na série. Mas hoje eu quero ler Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Se você tiver sua Bíblia aí com você, Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. É um versículo famosíssimo. Provavelmente você já ouviu, já leu, já decorou, memorizou, mas é a fundação, o fundamento da carta aos Efésios. Tudo que acontece antes do capítulo 2, versículo 8 ao 10, aponta para esse versículo, e tudo que acontece depois do versículo 10 é uma consequência de entender esse versículo. Então isso é como se fosse a pedra fundamental da nossa série. Vamos lá? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 10. Diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, através da fé, e isto não vem de vocês, é dom, ou presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós para as praticarmos. Esse versículo é a pedra fundamental da carta de Efésios. Se existisse um resumo da carta de Efésios, o resumo é esse: salvos pela graça, através da fé, para fazermos boas obras. Ponto final. Salvos pela graça, através da fé, para fazermos boas obras. Esse é o resumo de Efésios. Esse versículo, capítulo 2, de 8 a 10, é o que vai permear todas as mensagens dessa série. Nós vamos estudar versículos separados, mas é o que vai permear. Quando a gente lê, algumas coisas são importantes ressaltar. Por exemplo, o escritor diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, através da fé. Se você não sabe o que é graça, você pode voltar nas nossas mensagens, você vai ver várias vezes nós mencionamos a graça. Se você não sabe o que é fé, nós tivemos uma série de 5 mensagens falando sobre fé, chamada X Factor. Pode ir lá no nosso site, está lá, você vai descobrir o que é fé. E aí, ele continua: e isto o quê? Quando você lê na sua Bíblia, e isto não vem de vocês. O que não vem de vocês? Algumas pessoas vão dizer: a graça não vem de mim, ou a fé não vem de mim, ou a salvação não vem de mim. Hoje eu não vou responder nenhuma dessas perguntas.
Meu objetivo hoje é colocar as perguntas na sua mente. Como diz na linguagem popular, eu vou enfiar minhoca na sua cabeça. Aí você vai para casa e vai estudar, comer Bíblia. Quero te encorajar essa semana, pelo menos, ler pelo menos do capítulo 1 ao 3. Nós vamos estudar o capítulo 1, do versículo 1 ao 7 no próximo domingo, e depois do 8 ao 14, mas estude pelo menos do 1 ao 3, essa introdução, porque algumas coisas devem vir à sua mente quando você lê a carta aos Efésios. Algumas perguntas, eu vou te dar algumas, você vai ter várias, tenho certeza que você vai ter várias, e por isso nós temos os grupos. Inclusive, deixa eu fazer uma pausa aqui, na quinta-feira, 7h30 da noite, tem um estudo bíblico, debaixo da biblioteca. Eu acho mó barato isso, porque eu sempre procuro oportunidades para pregar o evangelho em público, porque aqui nós estamos reclusos, só vem aqui quem sabe o que é igreja, mas eu sempre procuro oportunidades para pregar o evangelho em público, nem sempre eu tenho as oportunidades, por causa do contexto da nossa sociedade. Hoje em dia, se eu pegar o microfone e ficar gritando lá, que as pessoas vão para o inferno, ninguém vai escutar, então o contexto muda, né? Essas coisas não funcionam. Mas, na quinta-feira, tem um grupo de pessoas, o cara que lidera esse grupo, na verdade, me inspirou muito, me ensinou muito, o André, pastor André, lá da Igreja Batista. Eles têm um estudo toda quinta-feira, 7h30 da noite, debaixo da biblioteca. Quero te encorajar a ir lá. Ah, mas não é da Capela, é da Batista. Vai lá, cara. O estudo é legal pra caramba. Vai lá. É tão louco que ele chamou eu, que não sou da Batista, para dar o estudo lá. Então, vai lá. Participa, você vai ver, aprende. E nessa quinta-feira, 7h30 da noite, o estudo vai rolar lá, e vai rolar o estudo sobre Efésios capítulo 2. Então, acredito que vai agregar também valor na sua vida. Se você tiver com tempo, quinta-feira, 7h30, aparece lá, vai ser legal. Enfim, isso não fazia parte da mensagem, vamos voltar para a mensagem. Algumas perguntas que você deve se perguntar quando lê Efésios. Por exemplo, o que é salvação? O que é salvação? Salvo de quê? Ou de quem? Ou de onde? Ou para onde? Olha só, uma pergunta, um termo. Quantas perguntas você pode ter? O que é salvação? Para onde eu vou? Salvo de quê? Eu estou em perigo? Salvo de quem? Uma pergunta para você se fazer. Outra pergunta, o que é graça? Ou o que é fé? Como eu já disse, o que é fé? Como que essa graça me alcançou? O que eu fiz para essa graça me alcançar? Ou será que eu fiz alguma coisa para essa graça me alcançar? Essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer para precisar dessa graça? São perguntas que você deve se fazer. A salvação, ou como nós comentamos, é um presente de Deus. Presente para quê? Por que Deus resolveu te dar um presente? Você que está aqui hoje, pensa, não precisa responder, não precisa levantar sua mão. Você é salvo? Lá fora a gente usa um termo, né? Você é nascido de novo? Quando Nicodemos veio falar com Jesus, Jesus falou assim, ó, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Lá fora a gente usa esse termo, born again. Are you born again Christian? Porque é redundante, porque todo cristão é nascido de novo. Mas eles perguntam, você é um cristão nascido de novo? Pensa, você nasceu de novo? Você foi salvo? Jesus te salvou? É uma pergunta que você deve se fazer. Salvos para quê? Aqui nesse versículo diz para boas obras. O que são boas obras? Isso é caridade? É ajudar o outro? O que a boa obra tem a ver com a minha salvação? Qual é a ligação que a minha salvação tem com as boas obras? Eu sou salvo porque eu faço boas obras? Ou eu sou salvo para fazer boas obras? As boas obras vêm antes ou depois? Essas perguntas vai ficar para as outras mensagens. Não vou te responder por quê? Porque eu quero que você pense nessas perguntas. E eu vou te dar um resumo. A carta de Efésios, você pode resumir ela, como eu disse, salvos pela graça, através da fé, para boas almas. Mas em perguntas você pode resumir no seguinte: salvos, por quê e para quê? Deus resolveu te salvar, por quê? E para quê? Pensa nisso durante essa semana. Pensa nisso. Talvez você que esteja aqui já seja salvo, ou pelo menos ache que é salvo. Eu não estou aqui para julgar o discernimento de ninguém quanto à sua própria salvação, porque a salvação é individual. O coletivo, o nosso objetivo coletivo, a nossa obrigação coletiva é adorar a Deus, é louvar a Deus, é demonstrar
quem Deus é para aqueles que não conhecem, mas a salvação é individual. Não tem nada que eu possa fazer por você, nem que você possa fazer por mim. Eu não tenho como te ajudar a ser salvo, nem você pode me ajudar a ser salvo. Nosso trabalho é pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo converta as pessoas. Mas eu quero que você pense nisso essa semana. Talvez você já se considere salvo. Pense nessas perguntas. E talvez você não ache que é salvo. Talvez você bateu agora aquela dúvida: será que eu sou salvo? Será realmente que eu entendi o que é o Evangelho? Será que eu recebi o Evangelho? Será que eu aceitei o Evangelho? Porque a gente aceita o Evangelho, não Jesus, porque não tem como a gente aceitar Jesus. A gente fala isso aqui direto: não tem como eu aceitar Jesus, porque você não aceita Jesus, é Ele que te aceita. Porque você não é melhor que Ele, Ele que é melhor que você. Na verdade Ele é perfeito, então Ele te aceita, Ele te ama, Ele te dá graça, Ele te salva primeiro, e aí você entende que foi salvo, que foi aceito. Aquela história de levantar a mão e aceitar Jesus, isso foi um artifício, nem sei a palavra que a gente pode usar para esse artifício, mas isso foi um artifício errado, de um sistema chamado evangelicalismo, que começou há 200 anos atrás nos Estados Unidos e se espalhou pelo Brasil, porque a gente tem mania de copiar tudo sem contextualizar. Isso se chama evangelicalismo. Aceitar Jesus não existe. Na Bíblia você não vai ver ninguém aceitar Jesus. No Novo Testamento você não vê ninguém aceitar Jesus. Que isso, cara? Lê o Evangelho de João inteirinho, você vai ver. Você vai ver lá em João capítulo 6 que as pessoas que são tragas para perto de Deus, elas são literalmente arrastadas contra a sua própria vontade. João capítulo 6, pode ler lá, você vai achar. As pessoas que são tragas para perto de Deus, elas não correm o risco de perder a sua salvação, porque Jesus falou que todo aquele que o Pai trouxer, porque não é Ele que vem, todo aquele que o Pai trouxer, jamais Ele lançará a mão. Isso pode te trazer uma certa confiança. É sobre essas verdades, quando a gente lê Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que nós somos salvos pela graça, através da fé, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém bata no peito e fale assim: ó, eu fui à igreja e aceitei Jesus, porque eu entendi, você não. Isso não existe. Isso não existe, porque os conceitos no reino são todos virados de cabeça para baixo. Pense nisso essa semana. Salvos, por quê e para quê? Por quê e para quê? Com isso, sem mais delongas, nós finalizamos a nossa mensagem.